Ao longo da história da humanidade, alguns eventos se destacaram por sua capacidade de transformar sociedades inteiras, de alterar os rumos da civilização e de provocar mudanças profundas nas formas como os seres humanos pensam, vivem e se organizam. Entre esses momentos marcantes, um dos mais emblemáticos ocorreu no século XVI, em um cenário europeu repleto de contrastes e tensões, quando o movimento de contestação religiosa acabou por provocar uma verdadeira revolução espiritual, política, social e cultural. Estamos falando da Reforma Protestante. Mais do que uma simples cisão dentro da Igreja Católica, a Reforma foi um terremoto que abalou as estruturas do poder religioso vigente, questionou os dogmas estabelecidos e deu voz a novas interpretações da fé cristã. No centro dessa transformação estava um monge alemão, Martinho Lutero, cuja coragem ao desafiar os abusos da Igreja Católica desencadeou uma onda de mudanças que mudariam o futuro da Europa e do mundo. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse momento decisivo da história. Iremos explorar as raízes profundas deste movimento, os fatores que tornaram possível uma ruptura tão radical e os personagens que se destacaram ao longo desse processo. Vamos entender como Lutero se tornou o rosto da Reforma, como suas ideias se espalharam por diversos países, inspirando outros reformadores, e como a Igreja Católica respondeu a esses desafios com sua própria transformação, a chamada Contra-Reforma. Mas não nos limitaremos ao passado. Também vamos refletir sobre os desdobramentos da Reforma na formação do mundo moderno, nas estruturas políticas e econômicas que conhecemos hoje e no próprio modo como a religião se insere na sociedade contemporânea. Convido você a nos acompanhar nessa jornada de descoberta e reflexão. Prepare-se para viajar por um dos períodos mais fascinantes da história humana, em que fé, poder e conhecimento entraram em conflito, gerando frutos que ainda colhemos nos dias atuais. Toda transformação histórica de grande escala nasce de um conjunto complexo de causas. No caso da Reforma Protestante, o ponto de ebulição foi atingido após séculos de tensões acumuladas, tanto dentro quanto fora da Igreja. Para compreendermos verdadeiramente o que motivou esse rompimento com o catolicismo, é necessário olhar atentamente para o cenário europeu entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Naquele período, a Igreja Católica Romana não era apenas uma instituição religiosa, era também um dos pilares do poder político e econômico europeu. O Papa exercia influência direta sobre reis e imperadores, interferindo em decisões de Estado, mediando conflitos e, em muitos casos, controlando territórios. Ao mesmo tempo, a Igreja arrecadava riquezas enormes por meio de impostos, doações e da venda de indulgências, prática que se tornaria um dos principais alvos das críticas de Lutero. As indulgências prometiam a remissão dos pecados em troca de contribuições financeiras, uma ideia que, embora difundida como doutrina oficial, passou a ser usada de forma abusiva por membros do clero que visavam o lucro. Padres e bispos, muitas vezes mais preocupados com a acumulação de bens do que com a orientação espiritual dos fiéis, viviam cercados de luxo. Enquanto isso, o povo comum, especialmente os mais pobres, se viam submetidos à obrigação de contribuir com recursos que mal possuíam. A insatisfação crescia silenciosamente entre os fiéis, que se sentiam explorados por uma estrutura que prometia salvação, mas exigia pagamentos constantes. Além disso, o Renascimento, movimento cultural nascido na Itália e espalhado por toda a Europa, trouxe uma nova mentalidade, o questionamento. A valorização da razão, da ciência, da individualidade e do retorno às fontes clássicas criou um ambiente propício para a crítica às instituições tradicionais. O surgimento da imprensa, por volta de 1450, graças a Johannes Gutenberg, teve um papel crucial, ao permitir a reprodução em massa de textos, ampliou o acesso ao conhecimento e abriu caminho para que novas ideias se espalhassem com rapidez, sem precedentes. Somado a tudo isso, havia o desejo de autonomia por parte de diversos governantes europeus. Reis e príncipes viam na Igreja uma força que limitava seu poder e interferia nos assuntos internos de seus reinos.
Muitos deles ansiavam por uma ruptura que lhes permitisse governar sem interferência papal, e encontraram na reforma uma justificativa para essa emancipação política. Assim, no século XVI, o cenário estava pronto para uma mudança que começaria com a coragem de homem e se transformaria em um dos maiores movimentos de contestação religiosa da história da humanidade. Foi nesse contexto de tensões espirituais, culturais e políticas que surgiu a figura de Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Lutero era profundamente dedicado ao estudo das Escrituras, e foi justamente através da leitura da Bíblia que ele começou a amadurecer suas ideias sobre a salvação, a graça divina e a verdadeira função da Igreja. Ao estudar as epístolas de São Paulo, principalmente a Carta aos Romanos, Lutero chegou à convicção de que a salvação não podia ser comparada ou conquistada por boas obras ou sacrifícios impostos pela Igreja, mas era um dom gratuito de Deus, acessível unicamente pela fé. Essa descoberta transformou sua visão da religião cristã e o levou a confrontar diretamente as práticas e doutrinas vigentes. A gota de água veio quando João Tetzel, um frade dominicano, passou a vender indulgências de forma escancarada na região da Saxônia. Ele prometia o perdão completo dos pecados em troca de dinheiro, utilizando frases apelativas como: assim que a moeda tilintar no cofre, a alma sairá do purgatório. Indignado com tal comércio da fé, Lutero decidiu agir. Em 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg um documento que se tornaria célebre, as 95 teses. Nesse texto, escrito em latim, elencava diversas críticas à igreja, especialmente à venda de indulgências, e convidava os teólogos a um debate público. Lutero não pretendia romper com a igreja. Seu desejo inicial era reformá-la por dentro, purificando-a de seus abusos. A reação da igreja foi tão dura, o Papa Leão V considerou as ideias de Lutero uma ameaça direta à autoridade papal. Em 1520, ele foi convocado a se retratar, mas recusou. Em 1521, no Edito de Wormsum, foi oficialmente excomungado e declarado herege pelo Sacro Império Romano Germânico. Lutero passou a viver sob constante ameaça de prisão ou morte, mas encontrou proteção sob o príncipe Frederico da Saxônia, que o escondeu no castelo de Wittenberg. Durante esse período de reclusão, Lutero realizou um dos seus efeitos mais importantes: traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ao fazer isso, ele democratizou o acesso à palavra de Deus, permitindo que qualquer pessoa, e não apenas o clero, pudesse ler e interpretar as Escrituras. A Reforma Protestante, a partir daí, estava oficialmente lançada. As ideias de Lutero rapidamente ultrapassaram as fronteiras da Alemanha. Sua crítica à autoridade do Papa, sua ênfase na salvação pela fé e a proposta de uma relação mais direta entre o fiel e Deus ressoaram em várias regiões da Europa, onde os outros pensadores e líderes religiosos começavam a desenvolver suas próprias interpretações do cristianismo. Na Suíça, o pastor e teólogo Ulrich Zwinglio, inspirado por Lutero, começou um movimento semelhante de Zurique. Ele rejeitava o culto às imagens, a veneração aos santos e a transubstanciação da Eucarístia, pregando uma reforma mais radical e racional da liturgia. Embora suas ideias se alinhassem com as de Lutero em muitos pontos, os dois acabaram discordando teologicamente, o que impediu a união plena entre os reformadores suíços e alemães. Pouco tempo depois, surgiu o mais influente entre os reformadores depois de Lutero, João Calvino, um francês refugiado que encontrou abrigo em Gênebra. Em sua obra Institutas da Religião Cristã, Calvino apresentou um sistema teológico robusto, centrado na doutrina da predestinação, a crença de que Deus já teria escolhido, desde a eternidade, quem seria salvo e quem estaria condenado. Para Calvino, a vida de retidão e trabalho duro era sinal de alguém que pertencia aos eleitos. Essa ideia encontrou grande ressonância em países como França, Holanda, Escócia e parte da Alemanha, influenciando diretamente o nascimento do que viria a ser conhecido como ética protestante. Enquanto isso, na Inglaterra, a reforma teve uma origem menos teológica e mais política.
O rei Henrique VIII, desejando anular seu casamento com Catarina de Aragão, por não conseguir um herdeiro homem, foi impedido pelo Papa. Em resposta, rompeu com Roma e criou em 1534 a Igreja Anglicana, colocando-se como seu chefe supremo. Embora essa igreja tenha mantido muitas práticas católicas inicialmente, a separação deu início a um processo gradual de reformas que a tornariam distintamente protestante nas décadas seguintes. Assim, a reforma se espalhou e se multiplicou. Diferentes vertentes e denominações surgiram, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, os anabatistas e, mais tarde, os presbiterianos e os batistas. Cada um desses grupos desenvolveu suas doutrinas, liturgias e estruturas eclesiásticas próprias, ampliando o mosaico religioso europeu. Com o passar dos anos, a diversidade doutrinária se intensificou e o continente mergulhou em uma nova era, uma era de fervor religioso, mas também de tensões, perseguições e guerras. A reforma, uma faísca acesa por um monge alemão, transformara-se em um incêndio que se alastrava por toda a Europa. A rápida expansão das ideias protestantes causou grande alvoroço dentro da Igreja Católica. Bispos, cardeais e até o próprio Papa começaram a perceber que o movimento iniciado por Lutero e ampliado por outros reformadores não era apenas um desvio isolado, mas uma verdadeira ameaça à unidade do cristianismo e ao poder centralizado de Roma. Diante disso, a Igreja reagiu à força, articulando um amplo movimento de renovação interna conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Esse esforço de resposta foi mais do que uma simples repressão às heresias. Ele envolveu também uma profunda reestruturação da vida eclesiástica e um retorno aos princípios fundamentais do catolicismo. Numa tentativa de recuperar a confiança dos fiéis e reafirmar a autoridade papal, o momento decisivo dessa transformação foi a convocação do Concílio de Trento, que se estendeu de 1545 a 1563, ao longo de quase 2 décadas, dividindo várias sessões. No Concílio de Trento, diversos dogmas foram reafirmadas: a importância das boas obras para a salvação, a presença real de Cristo na Eucarística, a veneração aos santos, a intercessão da Virgem Maria e a autoridade da tradição eclesiástica, ao lado da Bíblia. Além disso, a venda de indulgências, uma das práticas mais criticadas por Lutero, foi formalmente condenada. A Igreja procurou eliminar os abusos mais evidentes, disciplinar o clero e moralizar o comportamento dos padres. Foi também nesse período que surgiram novas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Os jesuítas foram fundamentais para a revitalização do catolicismo, bem preparados intelectualmente e movidos por um forte espírito missionário. Eles dedicaram-se à educação, à criação de colégios e universidades e à evangelização de terras distantes, como a Ásia, a Américas. No Brasil, por exemplo, os jesuítas tiveram um papel central na catequese dos povos indígenas. Outra estratégia da Igreja foi o fortalecimento da Inquisição, uma instituição que já existia desde a Idade Média, mas que foi reativada e ampliada com o objetivo de identificar, julgar e punir os chamados hereges. Os livros contrários à doutrina católica passaram a ser proibidos através do Index Librorum Prohibitorum. O controle sobre as ideias tornou-se mais rígido. Apesar de todos os esforços da Contra-Reforma, o panorama religioso da Europa já havia mudado para sempre. A Igreja conseguiu frear o avanço do protagonismo em algumas religiões e reconquistar parte dos fiéis, mas não foi capaz de restaurar a unidade cristã perdida. A cristianidade ocidental estava de fato dividida, e essa divisão influenciaria profundamente os rumos da história. Desencadeadas pela Reforma Protestante, não se restringiram ao campo da fé. O impacto do movimento foi multidimensional, afetando profundamente a política, a cultura, a educação, a economia e até a estrutura dos estados europeus. Ao romper com a autoridade papal e criar novas formas de vivência religiosa, os reformadores colocaram em marcha uma série de mudanças que moldariam o mundo moderno. A mais visível das consequências foi, sem dúvida, a fragmentação da Igreja Cristã Ocidental. Pela primeira vez em séculos, surgiram igrejas independentes de Roma, com doutrinas próprias, liturgias distintas e formas diferentes de organização.
O catolicismo, que durante toda a Idade Média havia sido a religião oficial da Europa, passou a coexistir uma variedade de confissões protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, entre outros. Essa diversidade doutrinária gerou, inevitavelmente, conflitos religiosos, muitos deles sangrentos. Em diversas regiões, a intolerância e a perseguição recíproca levaram às guerras devastadoras. A guerra mais marcante foi a Guerra dos 30 Anos, que teve origem em disputas religiosas entre católicos e protestantes do Sacro Império Romano-Germânico, mas logo envolveu quase toda a Europa. O conflito destruiu cidades, arrasou campos, matou milhões de pessoas e causou um enorme trauma social. No fim da guerra veio uma assinatura do Tratado de Westfália, que não apenas pôs fim ao conflito, mas também estabeleceu um novo princípio nas relações internacionais: cusus regio, ius religio, ou seja, cada protestante teria o direito de determinar a religião dos seus súditos. Foi o nascimento do conceito do Estado Nacional Soberano, separado da autoridade religiosa, o que representava uma ruptura histórica com o poder centralizado da Igreja. No campo de educação, a reforma teve efeito positivo e duradouro. Os protestantes defendiam que todos os fiéis deveriam ser capazes de ler a Bíblia por si mesmos. Isso levou a uma valorização crescente da alfabetização e da criação de escolas e universidades. Em pouco tempo, regiões protestantes começaram a apresentar índices de escolaridade mais elevados, o que contribuiu para o fortalecimento do pensamento crítico e da ciência. A economia também foi influenciada, sobretudo por meio daquilo que o sociólogo Max Weber chamou de ética protestante. O calvinismo, em especial, exaltava valores como disciplina, trabalho duro, poupança e responsabilidade individual, o que, segundo Weber, teria favorecido o surgimento do capitalismo moderno, especialmente em países como a Inglaterra e a Holanda, que se tornaram potências comerciais e financeiras. Culturalmente, a reforma fortaleceu as identidades nacionais. À medida que cada nação organizava sua própria igreja, sem depender de Roma, os traços entre religião e patriotismo se intensificaram. Os povos passaram a ser não apenas como membros de cristianidade, mas também como ingleses, alemães, suecos ou escoceses, protestantes, o que contribuiu para o surgimento de um sentimento nacional mais coeso. Por fim, a reforma protestante preparou o terreno para movimentos posteriores, como o iluminismo, ao encorajar o questionamento da autoridade estabelecida e valorizar a liberdade da consciência. A semente da liberdade religiosa, implantada no século XVI, germinaria nos séculos seguintes, em ideias de direitos individuais, separação entre igreja e Estado e pluralismo religioso. Princípios que até hoje fundamentam muitas das democracias ocidentais. Em resumo, a reforma protestante foi muito mais do que um cisma religioso. Foi um marco da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Um movimento que abalou as estruturas de poder, redefiniu o papel da fé na sociedade e deixou um legado profundo nas esferas política, social, cultural do mundo ocidental. Chegamos ao fim desta longa jornada pela história da Reforma Protestante, um dos eventos mais transformadores e complexos da civilização ocidental. Ao longo dos séculos, poucos movimentos foram tão capazes de abalar estruturas, redefinir crenças e influenciar gerações quanto aquele iniciado por Martinho Lutero, no simples gesto de pregar críticas na porta de uma igreja em Wittenberg. O que começou como insatisfação pessoal de um monge diante de abusos cometidos pela Igreja Católica, rapidamente ganhou dimensões globais. Foi o início de uma onda de mudanças que atravessaria fronteiras, desafiaria reis e papas, reacenderia guerras e também abriria portas para novas formas de pensar e de crer. Lutero, Calvino, Henrique VIII, o Concílio de Trento, os Jesuítas. Todos esses nomes se tornaram símbolos de uma era de rupturas, onde o passado medieval deu lugar a um novo horizonte. Com a reforma, o poder religioso se fragmentou, mas também se diversificou. Milhões de pessoas passaram a ter acesso direto às escrituras, a refletir sobre a fé com autonomia, a exercer uma religiosidade menos mediada. Ao mesmo tempo, o impacto político da reforma ajudou a consolidar os estados nacionais, a minar o poder absoluto da Igreja sobre os reis e a promover um pluralismo religioso.
ainda que às duras penas, em meio a séculos de intolerância e conflitos. As consequências se estenderam ao campo da educação, como o aumento da alfabetização, a economia, com novas concepções sobre trabalho e riqueza, e a própria consciência individual, que passou a ter um papel maior nas decisões espirituais. Esse novo olhar sobre o ser humano e sobre Deus pavimentou o caminho para o iluminismo, para a valorização da liberdade de pensamento, da ciência, da democracia e da separação entre igreja e Estado. Mas talvez o maior legado da reforma não esteja apenas nas novas igrejas que surgiram, nem nas doutrinas que foram redefinidas, mas na atitude reformadora em si, o desejo profundo de transformar aquilo que parecia imutável, de questionar verdades absolutas, de abrir espaço para o debate, o estudo e a renovação. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade que ainda carrega marcas profundas deste movimento. A diversidade religiosa, a liberdade de culto, o direito de interpretar a fé com autonomia e o próprio conceito de tolerância religiosa são frutos amadurecidos daquelas sementes lançadas no século XVI. Por isso, ao estudarmos a Reforma Protestante, não estamos apenas revisitando um capítulo antigo da história. Estamos refletindo sobre as raízes da nossa cultura contemporânea, sobre como chegamos até aqui e sobre o poder que o pensamento crítico e a coragem de questionar têm de mudar o mundo. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a compreender a grandiosidade desse movimento, suas causas, seus desdobramentos e sua herança. E que, ao final dessa jornada, você possa não apenas guardar datas e nomes, mas entender que a reforma como uma força viva que continua a ecoar em nossa sociedade. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo mergulho na história.